Bom dia, bom dia! Como é que vocês estão? Espero que estejam animados para mais um dia de aula, certo? De literatura, porque eu estou super animada para dar continuidade aí para vocês dos grandes nomes da nossa literatura na Semana de Arte Moderna. Espero que vocês estejam aí bem animados, né, para a nossa aula de hoje. Então, vamos iniciar? Pessoal, olha só. A gente está debatendo aí, né, a Semana de Arte Moderna. A gente vai hoje para a terceira parte, mas só relembrando aí um pouquinho a vocês do que foi esse movimento, né? E sempre frisando que vai ser um movimento muito importante para a renovação da literatura, da música, da dança, das artes plásticas, né? Aqui no nosso país. Então vai ser um movimento artístico-cultural que vai se dar aí na cidade de São Paulo, né? Entre os dias 11 a 18 de fevereiro de 1922, tá, gente? Então, a gente só vai lembrar aí mais um pontinho aí importante, né? Sobre a renovação social e artística desse momento, da semana de 22, né? Que vai ser aquela semana que vai estar chocando a população mesmo, porque os nossos artistas maravilhosos, né, a nossa tríade aí modernista, né, que vai ser o Mário, que a gente discutiu semana passada, o Oswald e a nossa querida Anita Malfatti, não é? Então, assim, eles vão estar nesse processo, não só eles, né, como outros representantes, tanto das artes plásticas como da música, da dança, né? Quando a gente fala artística, a gente abrange aí um leque gigantesco e que vale a pena estar pesquisando e estar se informando sobre, mas pra gente o que vai interessar aí vai ser os nossos queridos membros aí da nossa literatura, ok? Então hoje a gente vai aprofundar o legado aí do nosso querido literário, tá? Que vai ser o nosso segundo discutido aqui da semana de 22, tá? Nosso querido, inesquecível Oswald de Andrade, tá, gente? Assim como o Mário, aliás, amiguíssimos, né? Oswald e Mário, que não vão viver para sempre, né? Como amigos, eles vão ter aí uma discussão, um desentendimento, porque Oswald não vai gostar muito de alguns trabalhos de Mário e os dois vão se desentender. E aí vão acabar aí separando essa amizade tão bonita, né, que trouxe pra gente tanta coisa bacana na Semana de Arte Moderna. Mas, voltando para Oswald, que é o nosso ponto da aula de hoje, a gente tem Oswald de Andrade, foi aí um poeta, romancista, dramaturgo brasileiro que conquistou a nossa literatura e que trouxe tanta coisa bacana, né? Então, seu nome aí de batismo, né? José Oswald de Souza Andrade, nasceu no dia 11 de janeiro de 1890, tá? Nas queridas cidades de São Paulo. Aí, só lembrando que essa galerinha aí, como eu já tinha falado lá no início, introdução da nossa aula, era uma galerinha que tinha um poder aquisitivo bacana, né? Até porque, lembram que eu falei pra vocês que a gente estava vendo ali a questão da política de café com leite e tal, e as famílias, elas tinham condição de mandar os seus filhos estudarem na Europa, né? Tinha essa questão da educação mais avançada e tal, né? E aí, o nosso querido Oswald, como Mário e Tarsila, eram pessoas que tinham poder aquisitivo, né, que vinham de famílias ricas, né, que aí vai influenciar na sua ida por diversas temporadas a Paris, tá? E vai conviver também com grandes intelectuais da época, certo? Então, Andrade aí publicou seus primeiros textos, tá, no jornal O Pirralho, que foi fundado por ele mesmo, tá, em 1911. E aí, em 1915, a gente vai ter aí uma publicação dele, que é uma série de textos, tá? A Cigarra e a Vida Moderna. Dentre esses textos, a gente vai estar aí
alguns textos de Memórias Sentimentais de João Miramar, um romance que é composto de pedaços, ok? E é escrito com estilos variados, como cartas, relatos de viagem, poemas, cartões e diálogos, e o livro só veio ser publicado na íntegra, de fato, tá? Em 1924, quando tornou-se aí o símbolo mais importante do movimento modernista brasileiro, tá? Então, aí, o primeiro livro de Oswald a ser lançado foi uma parceria com o escritor Guilherme de Almeida, tá? Nas suas peças de teatro e críticas em francês, publicadas em 1916, e nessa época estava fortemente influenciado por dois movimentos artísticos. Aí lembrando, lá como Andrade, como Mário, Oswald também vai estar sendo sempre influenciado por quem, minha gente? Quem é que vai estar influenciando esses artistas? Qual o perfil aí? A gente retoma para quem? Para as vanguardas. Então, Oswald aí, ele vai estar sendo influenciado pela vanguarda do futurismo e do cubismo, certo? Então, olha só, Semana de Arte Moderna, que vai estar sempre bebendo de quem? Das influências, né? Lá das vanguardas. Ok, pessoal? Então, ele vai se formar aí em 1919, tá? No curso de Direito, mas se formar em advogado, mas ele não vai exercer, tá? Porque o seu dom mesmo era trabalhar como jornalista e como literário. Aliás, foi um exímio jornalista, um exímio literário, tá? Que deixa aí um legado gigantesco e muito bacana, ok, gente? Então, Mário aí, né? Temos até uma reportagem bem bacana que eu convido vocês a assistirem, tá? Que é do Globo News, que foi feita em 2017, em homenagem à morte de um grande amigo de Mário, que ele seria Antônio Cândido, que é um crítico literário e que conviveu de perto com Mário e viu os últimos anos de vida dele, tá? Então é bem bacana e eu aconselho vocês a assistirem, ok? E aí, gente, na Semana de Arte Moderna aí, a gente vai ter o quê? Oswald de Andrade, que ficou conhecido como nos círculos, né, dos intelectuais. Lembrando aqui que a gente tá, por mais que eles estudassem, tivessem um estudo rebuscado do Brasil, da história do Brasil mesmo, das raízes brasileiras, e fizesse denúncias, né, a várias áreas aí sociais, ideológicas da época, e que se voltassem essas críticas para eles mesmos, porque olha só, eles eram filhos aí de burgueses, né, eles tinham poder aquisitivo e essas críticas também envolviam os próprios, então eles também criticavam a si mesmos, né, por pertencerem a uma elite. Então, por mais que essas críticas sociais viessem, eles estavam aí fazendo essas críticas no meio de quem? Dos intelectuais, como a gente já havia discutido. Então, a parte menos favorecida não tinha acesso, não tinha condições de ir ao teatro e assistir a essas palestras, né, esses eventos da Semana de Arte Moderna em si, ok? Então, Oswald não ficou apenas conhecido nesses círculos de intelectuais, tá? Como não apenas pela publicação de seus textos, mas também pelo comportamento irreverente e inflamado. O que a gente tem de Mário de Andrade? De um rapazinho culto, recatado, né? Na dele. Oswald vai ser o oposto, tá, gente? Ele vai ser aquele cara que vai lá, que causa, que se tiver lá que discordar, tá? Ele vai lá e discorda, mas seria uma discordância aí bem intelectual, bem culta, bem fina, né? Tanto é que ele se afastou de Mário, como eu falei pra vocês, mas eles mantinham o respeito. Um ao outro, eles admiravam um ao outro, né? Admiravam as suas obras, criticavam também, tá? Mas só não tava mais aquela amizade bacaninha, tá? Então, Oswald vai ser conhecido aí justamente por esse comportamento irreverente, tá? E isso vai se demonstrar também nas produções literárias, porque ele vai trabalhar muito a questão da ironia, ele vai bem brincar mesmo com a questão de escrita, da escrita informal mesmo, porque ele quer causar, tá? E quando eu falo causar, é causar em tudo, tá? Desde a questão literária como a questão da vida dele. Ele vai ser um cara aí que vem de origem rica,
tá? Se a gente for parar para pensar aí, ele vai ter grandes porções de terras, tá, gente? Lá em São Paulo. Vai ter aí pertencer até o Pacaembu ali, a Vila Madalena, tudo ali pertence a ele, tá? A família dele. Então ele vai ter muito dinheiro. E vai terminar a sua vida, os seus últimos dias de vida, pobre, tá? Porque ele vai viver aí de farra, de festa, um homem muito boêmio. Muito inflamado, como eu falei pra vocês, tá? Porque ele vai tá aí discutindo mesmo, e ele vai pra briga e compra, e é isso mesmo, e acabou. Então ele vai ser uma pessoa bem descolada, bem reverente, tá? Pra época. Mas que no final de sua vida, ele vai entrar aí, mais aproximadamente na década de 40, ele vai entrar num ostracismo, tá? Porque as suas obras não vão ganhar tanta repercussão, tanta ascensão assim, e ele sofre com isso, tá? Mas aí em 1917 ele vai defender um artigo, lembram lá daquele artigo que eu falei para vocês lá no iniciozinho das nossas aulas? Um artigo de imprensa que vai defender quem? Nossa querida Anita Malfatti, um dos ataques feitos pelo escritor. Quem foi que atacou ela? Por críticas a essa nova forma de fazer arte, né? Inspirada aí no estilo europeu. O nosso querido Monteiro Lobato, que faz uma crítica para ela, e Mário, né, como seu amigo, que estão se conhecendo, vai estar aí escrevendo esse manifesto que vai defender ela, né, com unhas e dentes. Então ele entrava na briga mesmo, comprava a briga pra ele, entendeu? Como ele que era aquela pessoa assim meio explosiva, meio inflamada, tá? E aí, nesse processo de conhecer a nossa querida Anitta, né? Lembrando que Mário, ele já tinha sido casado, tá? E aí ele conhece a nossa Anitta, e os dois se apaixonam, são amor à primeira vista, eles se relacionam, né? E vão aí se casar. E ele vai se separar da sua primeira esposa, né? Ele era uma pessoa que dizia que o amor é algo que surge, assim, surgiu, vou lá e me envolvo. Então ele se separa dessa esposa, da primeira esposa dele, para casar com a nossa Anita Malfatti, tá? Ele se apaixona por ela, então se apaixonou, vou ter que casar, porque essa é a mulher da minha vida. Então, a Anitta, muito bela, né? Muito inteligente, muito culta, que vem com uma bagagem super bacana lá da Europa, né? Porque ela foi estudar lá também. Tem um leque de intelectuais, né? De franceses, né? Ela foi para Paris, então ela traz uma bagagem bacana. E a Anitta, tá? Que a gente vai discutir mais na frente, mas só em resumo aqui, ela também tinha sido casada, tá? Com um homem que não queria muito, não apoiava muito essa vida artística dela. E ela também, como uma grande mulher modernista, né? Dona de si, separou desse carinha e vai casar com Oswald de Andrade, tá, gente? Isso em 1923. Então, essa tríade aí de Oswald, Mário e Anitta vai fundar aí a nossa Semana de Arte Moderna, porque eles, por serem da elite, por terem condições, né, vão estar aí articulando, né, com os poderes políticos da época com uma facilidade gigantesca. E aí, nesse casamento, né, de Oswald e Anitta, ninguém menos, ninguém mais, né, que para ser padrinhos desse casamento, como Júlio Prestes, né, que seria aí o prefeito da província de São Paulo e, por consequente, presidente do Brasil na época, e também o Júlio Prestes também, tá, gente? Que vai sofrer aí, né, a questão vai ser derrotado, né, vai cair em declínio aí por conta da revolta de 30, tá? E também a gente tem o Washington, né, que vai ser o prefeito, que foi prefeito de São Paulo, tá? E que era atual, no momento, como presidente do Brasil. Então, olha só que galerinha poderosa que tava aí, não era qualquer pessoa que ia ser os padrinhos, né, do casal de pombinhos aí. Então, era uma galera elitizada mesmo, que tinha um poder. Só que era uma galera elitizada, tanto na política, mas era um pessoal que tinha um papo cabeça, né, intelectual, que discutiam coisas produtivas nessa época, tá? E como dizia o nosso querido Vinícius de Moraes, que seja eterno enquanto dure, o amor de Oswald e de Anitta chega ao fim, né?
eles vão se separar, o casamento só dura aí 3 anos, tá? Eles se separam, mas a amizade, a construção aí continua, tá? Então a gente vai ter aí, ó, que a essa altura integrava Mário de Andrade, né, o primeiro grupo aí de modernistas ao lado dos escritores Guilherme de Almeida e Ribeiro Couto, e artistas plásticos como Di Cavalcante. Olha só, né, como tem gente bacana aí nesse ciclo, né, minha gente? Então, pouco depois aí a gente vai entrar com Tarsila do Amaral, olha só, né? Tarsila, que ele vai aí, que ele veio a se casar e se juntar. Já pensaram como Oswald era danadinho, né, minha gente? E aí ele vai conhecer outros modernistas, tá? E vão criar aí a Semana de Arte Moderna, ok? E essa Semana de Arte Moderna, como a gente já tinha discutido, vai acontecer aí no Teatro Municipal de São Paulo, tá? E o evento aí vai reunir vários trabalhos, tá? De música, de cultura, sempre é muito importante a gente estar frisando isso aqui, tá? E essas poesias rompem com o padrão estéticos da época, aqueles padrões que já estão aí em declínio, né? Que já não servem mais, né? E aí nesse mesmo ano, tá? Da Semana de Arte Moderna, Oswald de Andrade vai publicar o romance aí Os Condenados, tá? Que é o primeiro da chamada trilogia do exílio, tá? Onde ele vai estar fora daqui, né? E quem vai fazer essa capa vai ser ninguém mais do que Anita Malfatti, tá? Aí quando a gente chega em 1924, a gente tem o lançamento do jornal Correio da Manhã, com o manifesto do Pau-Brasil, tá? Que vai ser uma das obras muito importantes, tá? Para o modernismo, uma obra de Mário de Andrade, ok? Que uniu elementos básicos, tá? Dessa Semana de Arte Moderna brasileira, que defendia a necessidade de uma nova poesia nacional que prestigiasse aí essa cultura, certo, gente? Então, o que Mário via aí? O que Oswald ele buscava? Ele viu aqui no Brasil, tá? Que nós tínhamos um poder, que nós tínhamos uma cultura, que nós tínhamos uma arte maravilhosa e que a gente não precisava exportar isso, tá? Ou melhor, importar isso da Europa. Não tinha necessidade de a gente buscar um perfil europeu para as nossas artes, para a nossa cultura. A gente não precisa disso, porque nós somos ricos culturalmente. Então ele volta aí, tá? Para o passado, para a raiz. O que a gente tem de raiz? O que a gente tem de cultura nossa que a gente pode trabalhar, que a gente pode resgatar e dar uma cara brasileira de fato, né? Então a gente não precisa importar. Muito pelo contrário, a gente precisa exportar a nossa arte, né? Levar para todos os cantos do mundo, que aqui no Brasil nós temos uma cultura bacana, né? E aí Oswald ele vai ver, ele vai trabalhar esse amor e esse estudo à nossa pátria, não com aquele perfil lá do romantismo não, tá? Mas ele vê com muita crítica, vai ter muita crítica aí, desde a chegada dos portugueses aqui, né? A figura do índio, a figura do negro e juntar tudo isso numa característica. Então, Oswald ele vai fazer isso brilhantemente, tá, gente? Então, 4 anos depois dele ter lançado o Manifesto do Pau-Brasil, tá? Onde ele vai estar valorizando a cultura brasileira, como eu falei para vocês, né? E defendia essa poesia nacional, tá? Que prestigiasse aqui a nossa cultura, tá? Então, 4 anos depois, ele vem aí com a fundação, tá? Fundou com alguns escritores, como Raul Bopp e Antônio de Alcântara Machado, tá? A revista Antropofagia, tá? Na edição extrava da revista, né? A gente tem aí um manifesto antropofágico, como eu já falei para vocês na aula passada, essa questão da antropofagia, né? Que seria aí um ritual indígena e que ele, muito espertamente, cara, ele era muito inteligente, que ele utilizou essas características do ritual antropofágico, né? Que seria o canibalismo indígena mesmo, que seriam rituais desses indígenas guerreiros,
comerem a carne do seu adversário, porque eles tinham uma crença de que se eles fizessem isso, eles pegariam a força desse inimigo para si. Então, o que Oswald faz? Ele faz uma analogia aí dessa antropofagia indígena, né? E traz para a literatura. Ou seja, eu preciso conhecer essa cultura, eu preciso beber, devorar mesmo, para que eu possa, através disso, fazer uma base bem fundamentada para minha construção literária. Tá? Então, Oswald era muito esperto. Então, junto com Raul Bopp, Antônio de Alcântara Machado, eles fundaram aí essa revista Antropofagia, que tinha um manifesto antropofágico, tá? Iniciando aí com a prática do canibalismo cultural, né? Ou seja, comer simbolicamente tudo que fosse importante para a nossa cultura, tá? E para a cultura de outros povos também, como eu falei para vocês, o desejo de exportar a nossa cultura e não importar a cultura de outros países, né? Uma cultura mais europeia. E aí, lembrando que essa revista, né, essa ideia do manifesto antropofágico, ela vai ser também alicerçada pela pintura aí de Anitta, né, a questão do Abaporu, né, que seria uma imagem, né, que ele fica assim chocado, poxa, o que é isso, né, e eles deram a ideia daquele que comia a carne, que devorava a carne, então por que não trabalhar no manifesto antropofago, essa pintura aí tão famosa, Abaporu, que todo mundo conhece, né? Então é muito, muito cheio aí de mensagens, de metáfora. Oswald, ele adora trabalhar com metáfora, ele adora trabalhar com a crítica, tá? Então ele é assim, super top, tá? E o engajamento político, gente, olha só. Em um intervalo de 2 viagens aí, tá, frequentes à Europa, porque ele viajava muito, tá? O povo tinha dinheiro, né, minha gente? Né? Então, Oswald de Andrade conheceu uma poeta e ativista política, tá? Patrícia Galvão, a Pagu. E vocês acreditam que ele se apaixonou por ela e casou com ela? Pois é, Oswald, ele tinha essa questão do amor fácil, né? De se apegar, de se apaixonar, ele é um eterno apaixonado. Então, ele vai conhecer Pagu, tá? Com mais tarde vai vir a se casar, e o engajamento político do escritor aí, né, que se acentuou chegando ao auge de um encontro que teve com o líder comunista Luiz Carlos Prestes. Lembra lá desse envolvimento político, ele tinha uma facilidade muito grande, aí ele vai se envolver com o líder comunista Carlos Prestes, tá, gente? E depois disso ele publicou aí o Mundo Político e o Manifesto Ordem e Progresso na década de 30, ok? Então, mais tarde, ele vai escrever aí o romance Serafim, Ponte Grande, no qual faz uma crítica irônica, olha a ironia aí, aos valores e costumes da burguesia paulistana. Então, ele pertencia à burguesia e ele mesmo fez uma crítica, né? Ele trabalha muito essa questão da crítica, da ironia, das metáforas, é com Oswald mesmo, tá? Então, ele vai escrever algumas peças, tá? Como O Homem e o Cavalo, O Rei e a Velha. Oswald de Andrade morreu aí em 22 de outubro de 1954 em São Paulo, e ele tinha 64 anos, morreu muito jovem. E naquele documentário que eu falei para vocês de 2017, tá? Da Globo News, tem também uma entrevista bem bacana da filha dele, em que ela fala sobre que ela tinha 9 anos de idade na época, no finzinho da vida dele, e que ela fala sobre essa questão dele definhar mesmo fisicamente, intelectualmente, porque ele vai entrar naquele processo de ostracismo, onde ele não vai ser esquecido, ele não vai ter muita ascensão aí, né? E isso vai fazer com que ele sofra muito. Então, além também de estar numa decadência financeira muito grande, né? Então, a gente vai para a poesia de Mário de Andrade agora, tá, gente? Que, como eu falei para vocês, é cheia de metáforas, é cheia de ironias, tá? E de críticas, ok? Então, ele sempre foi esse irônico, tá? Pronto aí para satirizar mesmo os meios acadêmicos e a própria burguesia, classe, como eu falei para vocês, que ele se originou, né? E ele critica isso, e ele
busca essas questões da cultura brasileira de fato, tá? Porque ele tá interessado, essa galerinha aí do modernismo, eles são pessoas, são intelectuais, tá? E eles pesquisam, e eles vão para a origem, e eles tentam elevar essas características de fato brasileiras, mas com a ressalva, tá? Que não vai ser aquela ideia do romantismo, que a gente viu lá na escola do romantismo, aquela ideia muito fanista, tá? Ele traz isso, mas ele traz com uma crítica e com uma ironia essas questões sociais, ok? Então ele defendia a valorização das nossas origens, tá? O nosso passado histórico, cultural, mas ele defendia através da crítica e da ironia, certo? E aí a gente tem uma visão de Mário e de Oswaldo de Brasil que procura capturar aí uma natureza, tá? As cores próprias de um país, tá? Como o poema bucólica dele, que nós temos aí, ó, quando ele fala agora vamos correr o pomar antigo, bicos aéreos de patos selvagens, tetas verdes entre as folhas, e uma passarinhada nos vaia, num tamarindo, que de cola para o anil, árvores sentadas, quitandas, vivas de laranjas maduras, vespas. Então aí a gente percebe o quê? Que ele traz essa questão da cultura, né, brasileira, mas ele também traz aquela questão do bucolismo mesmo, que a gente viu também lá nas escolas anteriores, tá? Atente-se aí o dinamismo, né, que ele nutre entre os movimentos literários, os quais se completam e ao mesmo tempo se refutam, tá? Umas características propostas da semana, tá? Foi a ruptura com a prática da gramática normativa. Gente, durante toda a estrutura dos poemas de Mário, porque ele quer causar, né? Então ele rompe com a gramática normativa. O que seria isso? Ele traz pra gente uma linguagem que é a linguagem que todo mundo fala mesmo, tá? Com erro, sem vírgula, sem pontuação, quando a gente tem o trocadilho de algumas sílabazinhas. Então ele traz isso muito forte, ele rompe também com a gramática normativa. Então aqueles padrões estéticos que eram bem organizados, né, que seguiam uma pontuação, seguia uma métrica, os versos aí são mais livres, eles não seguem esses padrões de escrita, onde era para ter vírgula não tem, onde era para ter ponto não tem, porque ele quer causar mesmo, ele quer trazer esse desconforto, tá? Então ele rompe com isso aí e o que ele quer aí, né? Ele quer romper com o academicismo literário no país, né? Vamos fugir, vamos fazer algo novo, vamos causar, né? Atribuindo aí os moldes parnasianos que a gente viu, né? Que o modernismo ele rompe com essas características parnasianas. Lembra das características parnasianas, que é tudo bem organizado, muito bem definido, versos que sempre vão ter aí um segmento de construção muito perfeitinha, então ele rompe com isso aí, tá? Ele vai almejar aí uma arte voltada para a liberdade de expressão, e essa expressão, tanto um erudito, tá? Que cederia aí lugar para o trivial, para o prosaico, aquilo que é popular, aquilo que a gente fala no nosso dia a dia, com erros ou não, isso precisa ser demonstrado, precisa ser passado para as pessoas, tá? E aí, eu coloquei aí 2 trechos de 2 poemas dele muito importantes e que, por incrível que pareça, eles já caíram 3 vezes no Enem, tanto em gramática, tá? Quanto no assunto de literatura também, que são os pronominais, tá? Então, eu vou recitar aí para vocês. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então aí a gente consegue ver esse manejo, esse molejo, né? E ele envolve aí a questão dos portugueses, né? Que vieram para cá, ele traz o negro também e ele traz o índio. Então ele mistura tudo isso e ele brinca com essa gramática e com essa construção gramatical que bebe de tantas raízes, né? E erro de português também, que também traz muita ironia, quando ele diz:
Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Então ele trabalha também com a ironia, né, dos portugueses chegarem aqui, e quando ele fala despir, é despir de tudo mesmo, né? Que ele foi retirando as características, a cultura, invadindo esse lugar do índio mesmo, né? Então descaracterizando, despindo esse índio, né? Que se fosse em outro momento, esse índio, né? Ele poderia fazer o contrário com esse português. Então ele trabalha muito essa ironia. E vejam que ele retoma aquela ideia lá do romantismo, né? Mas ele traz com um cunho bem irônico mesmo, tá? Então, mais um exemplo que condiciona a gente a outra relevante característica das composições de Oswald aí vai ser a liberdade formal no processo de escrita, tá? Que é representado pelo verso livre, pelas formas totalmente irregulares, ele não segue uma regularidade, e muitas vezes destituídas sem nenhuma pontuação, tá? Então ele faz isso para causar mesmo, ok? Bom, e aí a gente tem uma concepção que identificamos também na marca registrada de Oswald, tá? Da sua escrita, dos seus poemas, vai ser um instinto crítico e relevante, que é típico e único dele, tá, gente? Oswald aí, ele traz uma questão explicitamente identificando a crítica feita à carta de Pero Vaz de Caminha, tá? Como eu falei para vocês, ele vai criticar muito essa vinda dos portugueses aqui no Brasil, tá? A carta de Pero Vaz de Caminha, certo? Lá do quinhentismo, lembram? E aí o que ele vai criticar, né? Ironicamente, isso aí, que vai ser que quando os portugueses vieram para cá, né? Eles se depararam com os nativos que aqui faziam presentes. E o que eles se depararam? Com as índias, que segundo a visão de Oswald aí, eram saradinhas, eram bonitinhas, né? Eram atraentes, eram diferentes daquilo que eles estavam acostumados, os europeus, né? Então eles se apaixonaram aí por essas índias, e aí, né, que vai cair no gosto popular. E eles, ao contrário do que ocorreu no documento original, né, da carta, não tinham nenhuma vergonha, tá? Eles não tinham nenhuma vergonha aí, que representa aí nessa nova construção, ironia e crítica de Oswald, uma linguagem bem despojada, tá? E tem até um trechinho aí para vocês, né? Que eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que cobrisse suas vergonhas. Então, esse é um trecho da carta de Caminha, e que Mário faz uma ironia, uma contraproposta, né? As meninas de Gary. E aí tem até um trechinho dessa ironia dele, essa crítica, que ele diz que eram 3 ou 4 moças e bem gentis, com cabelos muito pretos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas, que de nós, a muito bem olharmos, não tinha nenhuma vergonha. Então, essas índias, né, que tinha esse corpo bonito e que que atraiu esses europeus que aqui tiveram nessa fase, né? Então, todas essas invocações, né, elas não param por aí, elas vão surgindo porque Mário, ele gosta mesmo, Oswald, ele gosta mesmo de estar causando, né? Ele traz essas críticas, ele não para com essas invocações, né? Haja visto aí uma importância para a gente lembrar de Oswald, que foi um mestre assim, importantíssimo e na arte de fazer paródias. Então, se a gente brincar, ele fez uma paródia, né? A gente acabou de ler aí da carta de Pero Vaz de Caminha, cheia de críticas e de distorções aí. Então, ele vai ter esse dom de estar criando paródias, tá? Como ele vai estar estudando a história do nosso país, ele brinca aí de parodiar de uma forma bem crítica, logicamente, que tem um cunho, um objetivo aí de mostrar mesmo essas questões, tá? Isto é, então ele vai realizar dentro dessa intertextualidade, tá, gente? Tendo como referência outra criação, tá? Embora visando a crítica, sempre vai estar trabalhando. Então,
além dele ter feito essa paródia aí da carta de Pero Vaz, a gente vai ver que ele também vai utilizar uma paródia a o nosso querido aí Gonçalves Dias. Lembram de Gonçalves Dias? Lembram do romantismo, aquela escola gigantesca que a gente estudou no ano passado? Pois bem, Oswald vai fazer uma crítica, ele vai parodiar a canção do exílio, né? Lembram que eu falei para vocês que ele vai estar trabalhando essa questão da pátria, mas não a pátria ufanista dos romancistas, tá? Mas sim uma pátria que vai trazer denúncias, irregularidades, críticas, tá? Então vou ler para vocês aí um trechinho do Canto de Regresso à Pátria, tá? Minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro. Minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas, eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para São Paulo. Sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Né? Então, ele faz aí uma paródia da canção do exílio de Gonçalves Dias, né? Com um tom bem crítico, né? Mas ele se atém àquele sentimento ufanista, aquele sentimento exacerbado que a gente via no romantismo, tá? Mediante aí essas constatações, gente, surge aí uma dúvida. Por que será que surge a crítica de Oswald? Por quê? Né? Se o modernismo também foi um movimento voltado a trabalhar as raízes, as características, a construção da identidade brasileira, por que ele trabalhava tudo com essa ironia? Por que será? Né? E a gente fica aí na dúvida, né? Sem saber o porquê que ele trabalha tanta ironia nos seus textos, a sua vida, né? De polêmicas. E a gente tem algumas concepções que a gente deixa em aberto aqui, tá? Que pode ser que o nacionalismo moderno, né, o que a gente trabalha aqui, o que esses autores buscam, não possui um estandarte do nacionalismo romântico, ufanista por excelência. Sim, um nacionalismo que denuncia, que busca as nossas características, mas de uma forma real, tá? Embora Oswald aí ele trabalhe muito a questão da crítica e da ironia e do uso de metáforas, ele brinca muito com isso de uma forma bem séria, né? Ele quer levar esse país, ele quer mostrar essas características de fato para o mundo inteiro. Então, eu poderia ficar aqui horas e horas e horas falando sobre Oswald, sobre esse grande nome, sobre essa personagem tão importante para a nossa literatura modernista, um dos berços do modernismo mesmo, tá, gente? E que é fantástico. Então, a gente passeou por Mário, chega em Oswald, lembrando que os dois eram amigos, né? Mas que se separaram no meio do caminho, brigaram, discutiram. E lembrando que Mário aí, ele era bem orgulhoso, né? Não quis fazer as pazes com Oswald, que Oswald ele brigava com as pessoas, mas ao mesmo tempo ele ia lá, ele aplaudia, ele achava bonito, ele criticava, ele era aquela pessoa que não tinha muito orgulho. E ele sofreu muito com a morte de Mário, né? Mas infelizmente os dois não fizeram as pazes antes da partida de Mário de Andrade. Então, assim, Oswald ele é fantástico, né? Acho que o modernismo, a Semana de Arte Moderna, todos esses movimentos são fantásticos e são bem próximos a gente, bem próximo à realidade. Foi ontem, né? A gente para pra pensar que tudo isso aconteceu ontem, aconteceu aqui no nosso Brasil. Como a gente tem de cultura bacana, como a gente tem coisas proveitosas na nossa literatura pra gente investir, pra gente pesquisar. Então, eu espero que a aula de hoje tenha sido muito proveitosa. Estou contando com as dúvidas de vocês, tá? Pra gente debater aí. E vou deixando aí um exercício de fixação, tá? Pra vocês fazerem e me devolverem.
Certo, galerinha? Então, por hoje é só. Concluímos aí uma semana e até a semana que vem. Um super abraço para vocês.